com fé em Jesus, e então tu verás que bom não se faz, pois com ele seguro será. Salto cabo toma o cabo da nau, toma o freio nas mãos e navega com fé em Jesus. E com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez Os presos que se arrependeram é aquele que está tendo lá no Rio de Janeiro, e não de Amém. Eu trouxe esse momento porque eu quis simular como seria, né? Claro que com respeito às outras denominações que durante o culto as mulheres se vestem dessa maneira, fazerem isso, eles têm sua forma de pensar, né? Devemos respeitar. A gente sabe que tem algumas congregações que ainda usam o véu, mas assim, eu quis que vocês vivenciassem esse momento. Como seria participar de um culto, de uma programação a todo tempo usando um véu, né? A gente não pode negar que na Bíblia, e a gente vai ler hoje, há instruções sobre isso do apóstolo Paulo. Só que eu quero que vocês cheguem a um entendimento. E eu queria que antes vocês falassem dessa opinião, como seria se vocês tivessem que usar o véu durante todo o culto, durante toda a escola bíblica, durante toda a programação. Só se fosse, é obrigado assim, para todo mundo, né? Mas falar a verdade, não gostava, não. Com todo respeito também, cada um é cada um, né? A gente vamos respeitar a religião de cada um, mas também eu não aguentava, não. Eu mesmo sou uma pessoa muito, como é que posso dizer, agitada, sei lá. Eu não gosto na verdade, de estar num ambiente que eu não posso estar olhando para a cara do povo. Eu gosto de estar olhando para o povo olho a olho, assim, ó. Gosto de encarar, assim, de falar a verdade. Eu gosto de ver olhar para a cara dos meus irmãos assim, né, e admirar. Eu não gosto de nada que eu sinta, que eu não sinta vontade. E eu, com a cara fechada, minha cara coberta, eu não me sentiria à vontade no meio dos meus irmãos. Eu gosto de estar me interagindo com as pessoas e eu sou muito assim. Tudo na vida da gente, eu acho que é um costume, é um hábito. Eu tiro por um roçado. No roçado a gente tem que usar o quê? Chapéu, mangas compridas, várias essas coisas, né? É bom? Não, é ruim. Do mesmo jeito, eu acho que seria a igreja. Eu acho que a gente se acostumaria. E, além do mais, tudo sendo para Deus, se fosse assim, mesmo que fosse obrigada, assim. Então, eu acho que tudo é isso. Quem usa, a igreja que usa, é a tradição deles, né? Seguir, talvez, não sei como você vai falar agora sobre a Bíblia que existia. Então, acho que é isso. É igual, pronto, nós temos o sábado. Para muita gente, o sábado é difícil vir para a igreja no sábado. Muita gente prefere fazer várias outras coisas no sábado. E a gente, os guardadores do sábado, deixam tudo para vir para a igreja, para vir adorar a Deus. Por quê? É um mandamento. Deus deixou o sábado para ser guardado. Eu acho que basicamente é isso. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou dar um contexto aqui, viu? Eu vou dar o contexto e vou discutir as falas de vocês. Diz assim: eu os elogios por se lembrarem de mim em tudo e por apegarem as tradições exatamente como eu transmiti a vocês. O Anusa falou de costume, de tradição. Paulo, as tradições e os costumes que eu ensinei a vocês. E o que é que Paulo ensinou à igreja? Vamos lá. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem,
e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Então, havia um princípio que o homem não podia cobrir a cabeça. No caso, na igreja de Corinto, quem fizesse isso estava desonrando a Deus, cobrindo a cabeça, que o homem não poderia cobrir a cabeça, porque isso era próprio das tradições e da cultura das mulheres. Só as mulheres que podiam cobrir a cabeça. E eles usavam o quê? Elas usavam o quê para cobrir a cabeça? Usavam o véu. Já o homem não. Mas não parece ser contraditório no sentido de que, durante muito tempo, o povo de Deus adorou a Deus, os homens de Deus, os rabinos, os religiosos adoraram a Deus com um quipá na cabeça. Quipá é mais ou menos aquilo que o Papa tem na cabeça. Os homens sempre usaram. E agora o apóstolo Paulo está dizendo assim, que o homem desonra a Deus se fizer isso, se usar alguma coisa na cabeça. Para receber de Deus, ele precisa estar com a cabeça livre. Aí depois ele vai falar das mulheres. Diz, todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, desonra a Deus, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Acho que é por aqui, ó. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a sua cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher é do homem. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu, já o homem não. Aí é que Paulo estaria criando uma nova doutrina, e que a partir daqui, toda a igreja de Deus, o homem não usaria mais esse quipá, e a mulher sempre usaria o véu. O que é que Paulo está falando aqui? Pois bem, o que Paulo está falando aqui é da ordem do culto. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Porque, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo queria que tivesse ordem no culto, que cada um falasse, não falasse de uma vez, ele preferia falar uma palavra numa língua que fosse conhecida, do que falar vários idiomas que não fossem entendidos, porque na cidade de Corinto era uma cidade portuária, e existiam muitas línguas, muitos idiomas diferentes. Então, um falava uma coisa numa língua, outro falava em outro idioma, e ali, na confusão, o apóstolo Paulo preza, então, pela ordem. E da mesma maneira, seria em outros aspectos. A ceia, que nós vamos falar na semana que vem, deveria ter ordem. E para que tivessem ordem, nessa questão de profetizar, de pregar na igreja, a mulher teria o seu momento de pregar, de falar da palavra, de profetizar, e o homem também teria, mas para que houvesse ordem, a mulher deveria, na igreja, respeitar o costume da época e usar o véu. Então, era mais uma coisa para a época, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se realmente há uma necessidade hoje, do que realmente o véu representava. O que é que o véu representava? Aí eu vou dizer. As mulheres deveriam usar o véu na época para não serem confundidas com outras classes sociais ou outras mulheres. Se vocês pegarem a lição, vocês vão estudar. Quem usava o véu? Escravos, era quem não usava o véu, porque eles tinham a cabeça rapada. E as mulheres prostitutas. Como disse o pastor Edivar ontem no Bíblia em Foco, as amantes de luxo. Então, uma mulher dentro da igreja, sem o véu, ia ficar alguém assim, tipo comentando, olha, aquela mulher está sem o véu. Aí ficava rindo. Porque era um absurdo alguém, em qualquer lugar, não era só na igreja, tivesse sem o véu, porque ela ia ser confundida. Olha, aquela mulher deve ser uma mulher da vida. Aquela mulher não respeita o marido. Aí me diga uma coisa, isso ia atrapalhar a adoração e o culto a Deus? E eu não ia. Então, quando atrapalha o culto, alguma coisa que atrapalha o culto, então o apóstolo Paulo aconselha que, para evitar, no caso desse específico, a mulher usasse véu. E o homem, como não era tradição grega, era entre os judeus usavam o quipá, os rabinos, mas usar, naquele contexto, também era desonroso.
E aí ia ter o quê? Comentários, burburinhos. E para evitar e para que o culto tivesse ordem, o tema principal aqui é a ordem do culto. Então, era necessário que as mulheres usassem o véu, para ninguém ficar comentando e atrapalhando o culto, porque elas podiam ser confundidas com outras pessoas ali daquela sociedade, daquela cultura, e o homem não usasse. Agora eu vou fazer uma pergunta. O véu é como se fosse um símbolo. Não é o véu em si, a ordenança de usar o véu. Mas o que ele simbolizava? Ele simbolizava o quê? Simbolizava alguém que não usasse o véu na época. Uma pessoa que vivia uma vida promíscua, distante de Deus. E para o povo de Deus ser diferente, ter um diferencial, eles deveriam usar o véu. Mas hoje, o véu tem essa simbologia? Se alguém não usar o véu aqui, alguém que não está usando, nós que não estamos usando, vocês que não estão usando, vamos ser confundidos com pessoas da vida, com outros grupos de pessoas por causa disso? Tem o mesmo impacto? Hoje em dia não, né, Fatinha? Se hoje em dia não tem, vocês acham que há necessidade de usar o véu ainda na igreja? Não, porque para a época sim. A gente tem que entender, quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente tem que entender aquele contexto, aquela cultura e aquela tradição. Se hoje, aqui em São Bento, alguém que não usasse o véu, ainda pudesse ser confundido com uma pessoa que fosse prostituta, todo mundo tinha que usar o véu, mesmo que vocês não gostassem, viu, irmã? Mesmo que sentisse calor, mesmo que tivesse calor. Mas como não é, então a gente pergunta, qual é a necessidade? Vai, mãe, diga. A palavra de Deus está dizendo que não haja divisão de pessoas, para que todos nós somos iguais, na Bíblia não está dizendo? Aí, para que ter hoje, não? E, tipo, fulano é mais que cicrano, porque fulano é mais, sei lá, chega num ambiente, numa igreja qualquer, ou todas as igrejas têm, né? Sempre tem picuinha. Aí, aquelas pessoas, porque sempre é mais bem vestido, mais bem, aí se acha, né? Mais no salto, aí quer se achar mais do que os outros, né? Só que a palavra de Deus diz que não há acepção de pessoas, todos nós somos iguais. E aí não tem para que usar véu hoje. Deus não fez separação de pessoas. A gente, para amar uma pessoa, assim como João falou assim, tipo, antes tinha para saber definir aquelas mulheres, os homens, mas hoje em dia é diferente. Né? Hoje em dia não existe mais isso. Se fosse na época, Deus estava fazendo acepção de pessoas porque estava mandando a mulher usar véu e o homem não, é porque o homem é diferente? Até a gente discutiu. Gente, na época, isso já era uma evolução, porque a mulher nem falava, a mulher ia para a sinagoga, só ouvia. No templo tinha um lugar separado para as mulheres, na cultura judaica. E o apóstolo Paulo disse, olha, a mulher que for falar na igreja, profetizar, ou seja, em outras palavras, as mulheres tinham direito de fala, as mulheres tinham voz na igreja. Agora, que fizesse com ordem e decência, porque Deus não quer que sua obra seja feita relaxadamente. E para que houvesse essa ordem, era necessário, não era que era acepção de pessoas, era que para que as pessoas não ficassem assim, comentando, olhando para aquelas mulheres sem o véu, ia tirar a atenção do povo, da adoração. Então, nesse sentido, era importante usar o véu. Mas se o véu hoje não tem mais esse sentido, ele não atrapalha mais a adoração, para que então usar o véu? Então aí é alguém que quer interpretar a Bíblia literalmente. Ele manda realmente as mulheres usar o véu e os homens não cobrir a cabeça. E as mulheres cobrir. Mas pensando naquele contexto. Mas a gente não pode interpretar e trazer literalmente para a nossa cultura hoje. Não. Como vocês disseram, vamos respeitar, né, quem ainda interpreta literalmente. Mas entendendo a Bíblia nesse sentido, é importante a gente entender que realmente tudo aquilo que atrapalha a comunhão da igreja com Deus deve ser evitado, principalmente no momento do culto. No momento do culto. E é preciso ter bom senso. Hoje em dia, teria outras coisas, irmã, que não é mais o véu, que se alguém estiver fazendo no culto exageradamente, a gente tem que saber que tudo é moderado.
Mas se alguém fazer, na hora que a pessoa chegar aqui, vai começar a tirar a atenção dos irmãos. O pessoal não vai se concentrar na pregação, não vai se concentrar no louvor, vai ficar só olhando o irmão. Olha como é que está, irmão. Olha como é que está se vestindo. Olha o que ele está usando. Quer dizer, hoje não é mais o véu. São outras coisas que, se atrapalhar o culto, deve ser evitado. Um cristão, no seu bom senso, por amor do outro, para que o andamento da obra de Deus ande bem, ele vai ter que evitar. Mesmo não sendo pecado. Mesmo não sendo pecado. Nem eu achando que é pecado. E a lição tem falado isso. Isso é maturidade. Isso é respeitar o irmão que não tem a mesma maturidade que você, que ele vai vir para a igreja e vai achar estranho aquilo ali, então eu vou evitar. Não é o que acontece muitas vezes em alguns cultos, em algumas programações religiosas, que muitas vezes parece um desfile de moda, as pessoas não olham nem para a pregação, ficam olhando qual é a roupa, qual é a marca, a maquiagem. Então, você, é errado a maquiagem? Não. Mas aí não exagere, porque se você exagerar, você pode ser confundido com outras pessoas. Que nem vai, porque aquela igreja não tem uma roupa adequada para ir. Tem vontade, quer dizer, de ir adorar a Deus, de sentir a presença de Deus, mas por ver que aquela igreja tem as pessoas bem vestidas, que vão olhar realmente, se você chegar com uma roupinha mais fraquinha assim, vão olhar. Fica olhando e você vai se sentir envergonhado. Eu escuto muitas pessoas dizer, tá, a igreja eu não vou dar, porque eu não tenho a roupa adequada para ir. Como se para só ir para uma igreja a gente precisasse ter uma roupa chique, um salto nas alturas, como Fatinha disse, e nem olhar para o irmão. Eu fui para algumas e eu entrei e saí e ninguém me deu nem uma boa noite. O que atrapalhava aqui era a mulher não usar o véu. Porque aí iria suscitar burburinhos e o culto não ia ficar legal. As pessoas não iam sentir a presença de Deus, porque ia haver uma coisa desorganizada. E a forma de organizar e separar era homem com cabeça descoberta e mulher com cabeça coberta. Hoje isso não causa nem alguém que chegar aqui com a cabeça descoberta, isso não vai causar polêmica, nem. Mas existem outras coisas, que a gente já comentou. Aí me digam, é isso que vocês comentaram aí sobre vestes, sobre vestimentas, exagero em maquiagem ou qualquer outra coisa que não é que seja pecado, mas aí, quando chama atenção, vocês concordam que isso pode atrapalhar e tirar a atenção principal do propósito principal, que é o culto, que é a adoração a Deus? Vocês acham que atrapalha? De chamar a atenção, né? Aí a pessoa fica olhando. Aí tira a atenção de você que está pregando. Do louvor de tudo. Aí tem muita gente que é curioso. Eu mesmo fui para uma igreja lá perto de casa, como ela falou, tem uns que vai para chamar a atenção mesmo. Aí às vezes volta do culto com a sandália da mão que não aguenta do salto, desse tamanho. Chega na igreja e fica te olhando dos pés à cabeça. Eu não acho certo, porque Deus nasceu bem humilde. E a senhora não senta perto de Deus? Porque Deus não se concentra, fica preocupado com isso. Você vai para você ouvir, você vai para ouvir a palavra de Deus, né? Mas tem muita gente que vai só para prestar atenção no que você vem, do jeito que você veste, você vem calçado, outro bota um batom chamando a atenção, outra maquiagem. Aí tem muita gente que eu não acho certo, não. Se você sai de casa para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir a palavra de Deus. Que nem Cassinha falou da sandália, né? Eu acredito que Jesus, quando andava no mundo, ele não vinha de sapato, não. Ele vinha com a sandalinha. Porque eu não sou muito de assistir filme, não, sabe? Mas quando eu assisto, representa aquelas pessoas que fazem semelhança de Jesus, ele com aquela sandalinha. E ele é recebido por todo mundo abraça ele. E por que quando a gente chega numa igreja, assim, mais ou menos, que quando eles olham, a gente está com aquela roupinha mais, boa noite, muito mal responde. Agora, se chega um todo bem vestido, todo bem arrumado, de gravata, o sapato bem bonitão, é abraçado, é beijado. Eu, falar a verdade, eu não sou muito afã disso, não. A gente ser humilde do jeito que Jesus era. Porque Jesus tinha orgulho com ele. Ele abraçava todo mundo, cego, feridento, todo mundo. E para que nós ter esse orgulho? Eu mesmo não sei estar numa igreja, dentro do culto, eu não sei, eu não me concentro para assistir a palavra quando uma pessoa está conversando perto de mim. Tira a minha atenção totalmente. Eu gosto de estar ali na igreja, eu gosto de estar prestando atenção no que o pastor está falando.
Você não vai vir para a igreja, o pastor está pregando e você está blá, 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 blá. É por isso que muitos pastores, quando sobem no púlpito, eles já reclamam. Ei, fulano, vamos prestar atenção, vai ser a hora da pregação. Quero todo mundo prestando atenção no que eu vou falar. Porque é chato você estar ali dentro da igreja, no culto, e uns prestando atenção e o outro nem aí. E o pastor está pregando para quem? Para as paredes? Porque você vai sair dali e você não sai entendendo nada do que o pastor falou. Porque o pessoal, em vez de estar prestando atenção à palavra que o pastor está passando para a pessoa, você está tirando, nem escuta e está tirando o foco das outras pessoas. É complicado, né? Eu mesmo não me concentro, não. Até assim, tipo, como foi falado aí sobre os negócios de veste, e as pessoas prestam atenção muito nisso, eu mesmo já assisti muito, já escutei muito essas pessoas. Ai, fulano, tu viste como fulano estava hoje, tá? Tu viste o salto que fulano estava? Tu viste a roupa que fulano estava? Homem, pelo amor de Deus. Só que as pessoas vão lá para a igreja, não vão prestar atenção no que o padre ou o pastor está falando. Estão prestando atenção na roupa, no calçado dos outros. Aí... É assim, né? A gente raramente vê. Ei, tu viu a pregação do pastor? Tem, não vou dizer, mas é mais fácil comentar, ou, sei lá, a roupa do outro, do que comentar. Ei, o louvor de hoje, como foi bom, foi bacana, né? Então, eu acho que a gente, na nossa consciência, a gente tem que saber, olha, eu vou orar a Deus antes, eu vou para a igreja, eu sei que isso não é pecado, mas será que alguém não vai... Vou tirar a atenção da pessoa e a pessoa vai deixar de receber a bênção da palavra de Deus por minha causa? O que é que eu posso fazer? O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para esse princípio. Hoje não é obrigado a usar o véu, mas o princípio do véu ainda, a palavra de Deus é permanente, é eterna, é verdadeira. O princípio do véu continua. E como é que ele continua? A gente pensando em coisas de nossa cultura, mas não daquela cultura mais do véu, que pode fazer com que o momento do culto e da adoração não seja um momento assim de concentrar-se, de entregar-se, de entrega a Deus, por causa de alguma coisa que está realmente chamando a atenção e atrapalhando a ordem do culto. Então é onde vai entrar a minha reflexão, o meu bom senso, e eu tenho que orar a Deus para dizer, Deus, e aí? Isso aí vai abençoar pessoas, essa forma de vestir, essa forma... Né? Porque hoje existe, não é só das mulheres, a gente julga muitas mulheres. Mas tem homens agora, com esse negócio do advento da academia, né? Tem pessoas que querem mostrar os músculos, aí começa a colocar aquelas roupas coladas, que a pessoa chega na igreja, vai pregar, até pregar na frente, com a roupa bem coladinha. Isso vai chamar a atenção mais para a pregação ou mais para a pessoa? Aí eu tenho que ter senso. Eu sei que talvez não seja pecado e tal, mas e aí? Isso vai levar o meu irmão a pecar? O meu irmão vai concentrar no culto? Vai adorar a Deus através de mim? Ou vou estar chamando a atenção do irmão, atrapalhando ali aquele momento de adoração? Fica a reflexão. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Novamente. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz de tua glória. Derramando amor e poder, quando cantamos santo, 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 santo. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz de tua glória.
Do bom. O que é que vocês aprenderam sobre essa história? Alguém quer falar? Eu aprendi que a gente tem que amar o próximo e cuidar do próximo. Eu aprendi que quando uma pessoa estiver passando mal, precisando de alguém, que aquela pessoa passar e não dá atenção, a gente tem que passar e dar atenção. Como o bom samaritano fez, que cuidou das feridas daquele problema que estava cheio de feridas, ele passou óleo e vinho. Deus mais uma vez segura em minha mão. A minha alma fita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis e me torno vencedor. Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma feita e preste com atenção. Cheguei no meio mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Me ajude a usar a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Sou dependente, vem ao meu favor. Me ajude a usar a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Me dá tua mão, tira do chão, vem me ajudar. Preciso minhas forças embora, mas tua presença me renova nessa hora, Senhor. Me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. O meu sonho de chegar está tão longe. Só consigo ser perfeito. Leva além. Me leva além. Amém. A música, ela ligou com a mensagem de hoje? Sim ou não? Sim. Por quê? Que a gente não pode ser perfeito. Perfeito. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai Criador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos e sobre todos,
hoje e para sempre. Amém.